Oi, queridos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa websérie. Fala aí o nome. Portugal sem filtro. O tema de hoje é um tema extremamente relevante para o brasileiro. Empreender em Portugal. Como é? Vale a pena? Não vale a pena? Primeira coisa, o brasileiro é empreendedor desde o dia que nasce, concorda? Ah, sim. É uma coisa impressionante. A gente olha um negócio e já começa a pensar na possibilidade de ganhar dinheiro com aquilo, o que já é uma coisa absolutamente diferente do português. Empreender aqui tem sido cada vez mais uma solução procurada para muitos brasileiros que olham o mercado de trabalho, falam, opa, o salário que eu vou ganhar não vai pagar as minhas contas, eu tenho uma reserva financeira, eu quero ganhar mais para manter o meu padrão, eu vou empreender. Você concorda, Gui? Concordo sim. Tem sido cada vez maior o número de brasileiros que se lança no empreendedorismo. Não aqui são em Portugal. necessariamente brasileiros que empreendiam no Brasil. Muitas vezes não. Muitas vezes eram assim, assalariados, funcionários, enfim, e que aí dão esse salto, né? Dão esse salto mesmo na vida. É uma coisa, você quer ver um exemplo básico? Vamos pegar bom, eu vim da publicidade, né? Vamos pegar uma gerente de marketing de agência, tá? Uma gerente de marketing de agência de publicidade no Brasil, não necessariamente ela vai ter um inglês fluente. E o domínio dela está muito no mercado brasileiro. Quando essa gerente muda para cá, o que acontece? Ela, sem o inglês, ela dificilmente vai conseguir um trabalho no mesmo nível que ela tinha, certo? O que ela faz? Ou ela vai dar 2 passos para trás, ganhar menos e de gerente ela passar a ser coordenadora e tudo bem, ou então ela vai olhar e vai falar assim, não, o meu padrão de vida é maior, eu quero manter isso, como é que eu vou fazer para ganhar 3, 4, 5, 6 e subir esse valor? Empreendendo. Isso a gente percebe claramente. Eu tenho muitos alunos na jornada a Portugal que se reinventaram. Esse processo de reinvenção, eu diria para vocês que é algo que acontece com a maioria dos brasileiros. Eu conheço pouquíssimos brasileiros, tirando os médicos, né, advogados, que trabalham, que exercem, trabalham na mesma área. A gente tem um caso muito interessante. E nós temos uma médica que é empreendedora por meio de uma franquia aqui. Olha também. Eu não quis exercer a profissão aqui e resolveu empreender. Às vezes o processo de validação de diploma é uma coisa tão burocrática e a pessoa também quer dar um refresh, quer mudar, vai empreender. A gente tem um caso daquele jornadeiro que era dentista no Brasil, não quis fazer o processo de validação aqui. O que ele fez? Entrou numa franquia, comprou uma franquia de um mini mercado. De um mercado. É verdade. Está absolutamente feliz, um desafio super novo. Só para vocês terem uma ideia, franquias aqui, o negócio de franquias aqui em Portugal corresponde a 7,3% do PIB. É muito significativo. É bastante. Não é? E uma coisa agora, obviamente que nem tudo são flores, né, gente? A gente tem aí uma grande curva de aprendizado. Porque você tem a curva de aprendizado do país, da cultura e do negócio, né? O comportamento do consumidor aqui em Portugal é muito desafiador quando a gente compara com o Brasil. Porque a gente acha às vezes que, poxa, sinto falta de tal coisa aqui em Portugal que tem no Brasil, então vou empreender nessa área. Não necessariamente você vai ter sucesso com isso, porque você tem que levar em consideração os hábitos de consumo do português, que são muito diferentes dos hábitos de consumo do brasileiro. Não, por mais que a comunidade brasileira esteja crescendo a passos isso largos, é um ponto importante. Não necessariamente ela tem massa crítica para sustentar o teu negócio. Então, assim, tamanho de mercado pensar em todos esses pontos. E perfil de consumidor são 2 coisas que você precisa pensar muito. Atualmente, os brasileiros, como eu disse, investem muito em franquias. Quase 70% vai para a área de serviços. Você sabia? É verdade. A gente tem uma jornadeira também, a Sandra, que está investindo na área de franquias de limpeza. Está voando.
voando. Até porque tem uma coisa, né? O brasileiro tem gana. Nós temos gana. A gente olha e fala, nós subimos um degrau, nós olhamos o resto da escada. A gente não fica nesse degrau contente, né? Isso é da natureza. Aí você sobe mais 2 degraus, aí você continua olhando e você vai. Então o brasileiro, quando ele chega aqui, ele tem muitos desafios. Se integrar, mas ele tem o desafio de fazer dinheiro em euros. Então o que acontece? Coloca a faca nos dentes e vai embora. A maioria, olha, eu diria para vocês que todas as pessoas que eu conheço que empreenderam aqui, e não são poucas, obviamente, correm muito, trabalham às vezes muito mais do que trabalhavam no Brasil, mas olha só, isso faz parte do recomeço, né? Isso faz parte do recomeço. Você tem que perceber que você pode ser super famoso aí no Brasil, pô, eu tenho um negócio assim, aqui. Quando chegar aqui, opa, você vai colar o teu umbigão no balcão, porque você vai recomeçar. Mas todos que eu conheço, o negócio está prosperando, está andando. É interessante porque eu vejo vários casos de alguns que não se contentam em ter, vamos dizer, uma unidade do negócio. Muitos. Abrem outra e vão crescendo, por exemplo, na área do açaí, por exemplo, né? Univaldo. Eu conheço pelo menos 3 jornadeiros que foram empreender nessa área e cresceram dentro dessa área. Agora, aquela história, ok, açaí, se o português não gostasse de açaí, também era, talvez, naufragasse esse projeto da franquia de açaí. O europeu ama cai açaí. No gosto, né? O português gosta, né, de açaí. Gente, então, uma coisa que eu queria muito que alguém empreendesse aqui em Portugal, que fizesse uma boa pesquisa de mercado para ver se tem mercado, é empada. Eu ainda não vi empada aqui. Eu amo empadinha. Tem empadas portuguesas. Não, mas a empada brasileira não tem igual, né, Gui? Empada de carne seca com catupiry, empada de queijo. Gente, eu sinto uma saudade disso aqui. Mas enfim, voltando. Não tem carne seca, não tem catupiry. Não, o catupiry então é uma tristeza sem fim. Mas enfim, então empreender, sim, é uma possibilidade para você que almeja ganhos maiores, que olha o mercado e fala, pô, não é para mim, eu não quero me reinventar nesse nível, a validação do meu diploma vai ser um processo que vai se demorar muito tempo, eu já quero começar a tracionar e fazer dinheiro em euro, ok, empreender em Portugal, super funciona. Lembrando sempre, olha importante o tamanho do fazer mercado. Exatamente, um estudo de mercado, o mercado é muito menor, é um país de 10 milhões de habitantes, obviamente se você não vai vender para 10 milhões de portugueses, para 10 milhões de moradores de Portugal, você vai vender para quê? De repente o seu negócio vai girar ali naquele bairro, né, daquela cidade, então você tem que ver que também você vai ter um mercado menor. Uma coisa é você abrir uma franquia em Moema, em São Paulo, que é um bairro verticalizado, então você tem um número de consumidores muito grande. Aqui não, você vai tem que ter todo esse estudo que você tem menos gente, né, uma densidade demográfica menor aqui no Brasil. E pegando um pouco do gancho do que o Gui falou, isso para mim é muito interessante. Quando eu cheguei aqui, eu sou super empreendedora, né? E me reinventei. Eu tinha agência de publicidade no Brasil. Cheguei aqui, olhei o mercado, eu já tive pet shop, eu já tive confecção, eu já tive agência, 2 agências, enfim. Eu sou super empreendedora. Eu cheguei aqui, eu sabia desde o momento zero que eu ia empreender. Para mim não fazia sentido me recolocar no mercado, enfim, era um mercado... Não fazia sentido. Eu caí exatamente nessa situação. Olhei o mercado, olhei a remuneração, olhei quanto que eu precisava para fechar minha conta, falei, bom, então não dá. Eu tenho que, me jogar, empreender. Aí fui olhar o mercado, né? Por exemplo, eu tive pet, foi a primeira coisa que eu pensei. Caramba, eu vou abrir uma pet shop em Portugal. Eu tive uma pet com muito sucesso lá no Rio. A gente vendia tons e tons de ração, enfim, fazia 40 banhos por dia, era uma pet grande, robusta. Gente, o mercado de pet aqui, por isso que eu digo, faça uma pesquisa de campo real. Não confia no seu super talento, não bota autoestima lá em cima e se joga, porque o mercado é diferente. No Brasil, vou usar o exemplo do banho e tosa, tá? No Brasil, toda semana a gente dá banho no cachorro. Toda semana. Toda semana já tinha ali a lista da agenda fechada. Aqui, as pessoas levam meses para dar banho no cachorro. Por quê? Porque tem inverno. Ninguém vai levar o cachorro toda semana para dar banho.
com a temperatura de 4 graus, 10. Isso não existe. O comportamento do mercado é completamente diferente. Então, uma pet aqui, por exemplo, no caso, ela vive de quê? De venda de ração. Aqueles produtinhos, roupinha, neném que a gente tem no Brasil. Eu tinha até, para vocês terem uma ideia, eu tinha banheira de hidromassagem na minha pet. Eu fazia bolo de aniversário. Você usava a banheira, é isso? Ah, que ridículo. Olha só, eu fazia bolo de aniversário. A gente tinha bolo, festa de aniversário, a gente tinha banheira de hidromassagem, eu fazia casamento. O mercado de pet no Brasil é outro mundo, né? Aqui não tem nada disso. Você podia empreender nessa área aqui. Você talvez tivesse 1 ou 2, 3 clientes brasileiras que faziam isso no Brasil. Então, quando eu fui olhar o mercado, eu falei, não, eu não vou ter a massa crítica que eu tinha. Então, estudem, pensem na reinvenção, porque eu me reinventei completamente. E olhem a reinvenção como algo desafiador. É uma oportunidade incrível de aprendizado, sabe? É gostoso, é você sentar. Eu, por exemplo, eu me vi com 45 anos, quando a gente mudou, completamente desafiada a olhar esse país e falar, caramba, como é que eu vou fazer a roda girar? Isso é desafiador, né? Isso dá um gás na gente. Enfim, olha só, a gente já está falando muito. Esse é um outro capítulo sobre você se reinventar profissionalmente aqui em Portugal. Mas fiquem atentos a essas duas coisas, mas empreender é um caminho que nós não paramos de ver os brasileiros empreendendo em Portugal. E com sucesso. E com sucesso. Um beijo grande para vocês e até o próximo episódio do Portugal Sem Filtro.